Boa tarde, terceiro ano. Como estão vocês? Todos bem? Bom, então agora nós vamos iniciar a correção de uma atividade de língua portuguesa lá na página 67, que foi para casa. Vamos lá? Então, olha só. O número 3 e o 4 que nós vamos corrigir. No folheto da tarefa 1, encontre e registre. A letra A. Uma palavra em que a letra S tem o mesmo som que em maculosa. Então, são palavras. Então, a professora colocou duas aqui para vocês: usar e casar. Vejam que essas duas palavras têm o mesmo som do S em maculosa. A letra B. Duas palavras em que a letra S tem o mesmo som que em osso. Assoar e sua. Também tem a mesma pronúncia, o mesmo som. A letra C. Uma palavra em que a letra R tem o mesmo som que em carrapato. Refeições. A letra D. Uma palavra em que a letra R tem o mesmo som que em clara. Nariz. Letra E. Uma palavra em que a letra N venha antes da letra P. Limpa. 4. Escolha 3 dicas de higiene e transforme cada uma delas em pedido. Para isso, use o verbo no imperativo. Então, olha só, vocês vão observar o folheto anterior e nós vamos escolher lá. Vocês vão colocar 3 dicas de higiene. A professora colocou umas aqui, mas eu quero que vocês tenham feito a de vocês, combinado? Escove os cabelos. Não ande descalço. Mantenha sua casa limpa. Então, olha só. Essas são 3 frases que nós usamos o verbo no imperativo. Combinado? Então, a correção era dessas 2 atividades. Então, agora nós vamos passar para uma outra atividade. Que vocês vão pegar a apostila agora, na página 69. Nós vamos começar o capítulo 6, mais sobre o folheto informativo. Então, nós vamos passar agora para essa outra atividade, lá na página 69. Então, vamos lá. Mais sobre o folheto informativo. No folheto sobre a febre maculosa, você teve informações importantes sobre o que fazer para evitar essa doença. Mas ainda falta ler a última parte dele. Que informações haverá lá? Para saber, vamos terminar a leitura. Então, vamos ler então a última parte lá do folheto, que tem algumas dicas importantes sobre a febre maculosa. Então, vamos lá. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela ou carrapato de cavalo, também conhecido como micuim ou vermelhinho. Essa espécie de carrapato é encontrada em capivaras, cavalos e cotias, além de outros animais silvestres, e ocasionalmente é encontrada em cães. Normalmente, as infestações de carrapatos ocorrem em locais como margens de lagos, rios e córregos, pastos, matas e parques. A febre maculosa tem tratamento e quanto antes for diagnosticada, mais rápida será a cura. Nem todos os carrapatos estão infectados e é necessário que ele fique pelo menos 6 horas preso ao corpo para que se possa transmitir a doença. Bom, então nessa parte do folheto, que está no verso do folheto, falou sobre a febre maculosa. E aí tem até o desenho de um carrapato, tem um cavalo, uma anta, que são animais, a capivara, né, que pode ser hospedeiro desse tipo de carrapato. E aí do lado uma outra informação: preserve o meio ambiente e proteja a sua saúde. Coloque o lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? Resíduos como restos de comida no interior das lixeiras, pois estes resíduos alimentam capivaras e outros animais hospedeiros do carrapato.
Não provoque desmatamentos ou queimadas e siga as medidas de proteção indicadas. Então, olha só, uma outra parte aqui do folheto que dá também uma informação muito importante. Essa informação fala sobre o lixo orgânico. Então, vamos adiante aí na apostila de vocês. Todos acompanhando na apostila. Então, nós vamos agora fazer um trocar ideias que está lá na página 70. Esse trocar ideias seria muito bom se nós pudéssemos estar conversando, para que a professora pudesse saber qual a opinião de vocês com relação a esse assunto. Mas como aqui a nossa videoaula não nos permite esse contato direto, a professora vai conversar com vocês e quando a gente retornar às aulas nós vamos ter uma oportunidade para estar conversando melhor sobre esse assunto, combinado? Então vamos lá, trocar ideias. A última parte do folheto menciona o lixo orgânico. Você sabe o que é? Pode citar 3 tipos de lixo orgânico? Bom, então o que é o lixo orgânico? Lá no folheto falou sobre ele, não falou? O lixo orgânico é qualquer resíduo que tenha origem vegetal ou animal. Ele é produzido todos os dias nas residências, nas indústrias, nos hospitais, ou seja, em qualquer lugar pode-se produzir um lixo orgânico. Então, cite 3 tipos de lixo orgânico. O lixo orgânico, então, é os restos de comida. Então, nós podemos citar as cascas de fruta, podemos citar um resto de carne, um arroz, a borra do café, um feijão e vários outros lixos que nós produzimos em casa todos os dias. Então, esse lixo orgânico é isso, um resíduo que tem origem vegetal ou animal que é produzido dentro de nossas próprias casas. Você acha importante seguir as orientações dos folhetos informativos sobre saúde? Por quê? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas eu tenho certeza que todos vocês acham que é importante, não é isso? Por que ele é importante? Porque um folheto informativo, ele instrui as pessoas de maneira simples e rápida sobre atitudes a serem adotadas para poder evitar doenças. Seguindo tais instruções, as pessoas poderão evitar o alastramento dessas moléstias, né, dessas epidemias, como é o caso que nós estamos vivenciando agora, né, com essa Covid. Então, assim, é uma doença que também pode ser evitada se as pessoas tiverem informações. Por exemplo, nós não estamos indo para a escola, estamos tendo que ficar todos em casa. Para quê? Para que a doença não seja espalhada, para que o vírus não encontre as pessoas e assim ele possa desaparecer de vez. E é assim que a gente espera, né? Então, assim, com certeza deve já ter muitos folhetos informativos falando sobre o coronavírus. Então, esses folhetos são muito importantes, não é verdade? Quando uma doença atinge muitas pessoas no mesmo período, é comum a distribuição de folhetos informativos para orientar a população. Quais outras doenças podem incentivar a criação de folhetos informativos? Bom, nós estamos aí, né, como acabamos de falar, podemos citar o coronavírus, né, que pode ser uma fonte muito boa, um folheto informativo sobre essa doença. Podemos citar também a dengue na época das chuvas, a gripe no início do inverno. Podemos falar sobre economia de água, sobre a economia também de energia elétrica. Então, o folheto informativo pode ter vários assuntos relacionados a ele, certo? Então, vamos lá. Passando aí adiante para o entender o texto 1. Leia a primeira parte do verso do folheto e assinale a alternativa correta. Então, nós vamos fazer juntos aí. As informações lá presentes, olha, na primeira parte do verso do folheto, que é quando a professora leu para vocês sobre o que é a febre maculosa. As informações lá presentes ensinam como tratar a febre maculosa, como a febre maculosa é transmitida, quais os sintomas da febre maculosa. Quais dessas alternativas fala lá no verso do folheto onde a professora leu para vocês? Marquem aí. Qual informação está presente lá? Como tratar a febre maculosa,
como a febre maculosa é transmitida ou quais os sintomas da febre maculosa? Pronto? Responderam? Podemos colocar a alternativa correta aí? Então, vamos ver se vocês acertaram. A alternativa correta é como a febre maculosa é transmitida, certo? Marcaram aí? Então, vamos adiante. O número 2. As 3 palavras do texto que têm o mesmo significado são lagoas, córregos ou rios, capivaras, cavalos e cotias, ou carrapato de cavalo, micuim, vermelhinho. Quais são as 3 palavras que lá no texto têm o mesmo significado? O que é? Quais são? Marquem aí para a professora. Vou dar um tempinho. Pronto? Conseguiram marcar? Então, vamos ver se vocês marcaram corretamente. Qual é a resposta? Isso! Tem o mesmo significado. Carrapato de cavalo, micuim ou vermelhinho. Por quê? Porque lá no texto ele fala para vocês que esses três carrapato de cavalo, micuim e vermelhinho são um tipo de carrapato. Então, ele tem o mesmo significado. Correto? Então, vamos adiante. Passando agora para a página 71. Releia este trecho do folheto. Normalmente, as infestações de carrapatos ocorrem em locais como margens de lagoas, rios e córregos, pastos, matas e parques. A palavra infestações tem o mesmo sentido que a palavra destacada? Então, olha só. Normalmente, as infestações de carrapatos ocorrem em locais como margens de lagoas, rios e córregos, pastos, matas e parques. Então, qual que é o sentido da palavra infestações? Picadas de mosquito fazem muito mal a pessoas alérgicas. As invasões de baratas assustaram os moradores ou as espécies de insetos no parque surpreenderam os biólogos? O que quer dizer, então, essa palavra infestações? Qual o sentido dessa palavra? Será que ela tem sentido de picada, de invasões ou de espécies? Marquem aí para a professora qual seria a resposta correta. Pronto? Então, vamos ver. Olha só, a resposta correta é: as invasões de barata assustaram os moradores. Por quê? Infestações tem a ver com invasões, significa a mesma coisa, correto? Vamos adiante. O número 4. De acordo com o texto, a febre maculosa não tem cura rápida quando é logo descoberta ou sempre tem cura rápida? Qual dessas alternativas? O que o texto nos fala? Que ele tem cura rápida, que ele não tem cura, que ele tem cura rápida quando é logo descoberta ou sempre tem cura rápida? Qual a alternativa? Vamos ver. Ele tem cura rápida quando é logo descoberta, certo? Marcaram corretamente aí? Vamos para o próximo. Os desenhos de animais completam uma informação de qual parágrafo? Voltando lá no texto, os animais completam as informações do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo ou do terceiro parágrafo? Marquem aí para a professora. Olha, se vocês tiverem dúvida, vocês vão retornar lá onde que nós vimos o folheto informativo para vocês entenderem bem. Os desenhos de animais completam uma informação do primeiro, segundo ou do terceiro parágrafo? Do segundo parágrafo, não é mesmo? Então, é lá no segundo parágrafo que vai falar os animais que vão completar o parágrafo colocando a segunda questão, certo? Os desenhos de animais completam a informação do segundo parágrafo do texto, que fala sobre o cavalo, as cotias e os outros animais. O número 6.
O final do texto informa que a febre maculosa só é transmitida quando o carrapato está infectado e fica pelo menos 6 horas preso ao corpo. Essa informação mostra a importância do seguinte trecho. Ao caminhar por essas áreas, use calça comprida com a parte inferior por dentro das meias e blusas de mangas longas. Evite contato com a vegetação em locais como gramados de parques. Examine o corpo com atenção em intervalos de 2 horas após sair destes locais. Então, qual dessas informações está descrita lá no nosso folheto? O que é o mais importante? O que está nos dizendo lá? Vamos ver? Ele fala para examinar o corpo com atenção em intervalos de 2 horas após sair destes locais. Por quê? Porque vai ficar mais fácil se diagnosticado quando é logo descoberto. Então, por isso ele pede para examinar o corpo com muita precisão após cada 2 horas, certo? Bom, e aí assim nós saímos então da página 71 e vamos para a página 72 no entender o texto 2. Vamos ter bastante atenção agora para ler essa parte do folheto. Agora leia a última parte do verso do folheto para responder as questões. Preserve o meio ambiente e proteja sua saúde. Coloque o lixo orgânico, resíduos como restos de comida, no interior das lixeiras, pois estes resíduos alimentam capivaras e outros animais hospedeiros do carrapato. Não provoque desmatamentos ou queimadas e siga as medidas de proteção indicadas. Bom, então esse é um folheto, né, que foi a Prefeitura de Campinas que fez. É importante a gente destacar que essa Prefeitura Municipal de Campinas é quem fez o folheto. Não descarte esse folheto, passe para outras pessoas. Então, olha só, aqui tem algumas diquinhas aqui, um significado das palavras. Preservar, que é proteger. Resíduo, que é resto. Animal hospedeiro, animal que abriga um parasita em seu corpo. Descartar, jogar fora, eliminar. Então, vamos ver lá. Observe as palavras em preto no folheto. O que elas informam? Bom, as palavras que estão em preto informam o quê? Vamos ver a próxima. Lendo o primeiro parágrafo, entendemos que lixo orgânico fora de lixeiras pode aumentar a transmissão da febre maculosa. Por quê? Leia a última frase e responda. Por que outras pessoas devem ler o folheto? Então, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, vocês vão responder essas 3 questões para a professora e logo nós retornamos para a gente corrigir as 3. Nós vamos só corrigir, a professora quer que vocês deem uma pausa e façam a questão, combinado? Então, vamos lá, podem começar, pausem o vídeo e façam essas 3 questões, observando na página 72, a parte final do folheto. Então, vamos lá, vocês conseguem responder. Bom, então agora nós vamos retornar com as respostas. Observe as palavras em preto no folheto. O que elas informam? Elas informam que a Secretaria da Saúde de Campinas é a responsável pela divulgação do folheto, não é isso? Então, o que está de preto nessa parte é isso aí, que a Prefeitura de Campinas foi quem produziu, quem é responsável pela divulgação do folheto. O número 2. Lendo o primeiro parágrafo, entendemos que lixo orgânico fora de lixeiras pode aumentar a transmissão da febre maculosa. Por quê? Porque ele atrairá capivaras e outros animais que abrigam carrapatos. Vejam quanto é importante essa resposta. Então, porque ele atrairá capivaras e outros animais que abrigam carrapatos. O número 3. Leia a última frase e responda. Por que outras pessoas devem ler o folheto? Por que será? Para que elas saibam como combater a febre maculosa, evitando a disseminação dessa doença. Bom, então assim nós concluímos aí o entender o texto 2 com a resposta para essas 3 questões. Coloquem certinho aí as respostas.
Vejam, dá uma pausinha no vídeo aí, confiram com a resposta de vocês. A professora quer que vocês tenham colocado com as palavras de vocês essas respostas, certo? Vamos ler agora, seguindo aí na página 73, esse Você Sabia. Ele é muito importante. O desmatamento e as queimadas são uma séria ameaça ao meio ambiente. O desmatamento causa a destruição das florestas. Sem árvores nas margens dos rios, a chuva carregará para dentro deles terra, areia, pedras, folhas e outros resíduos, tornando-os mais rasos e aumentando a ocorrência de enchentes. Outro prejuízo é a perda das espécies animais e vegetais da floresta. As queimadas acontecem principalmente nos períodos de seca. São provocadas por bitucas de cigarro, balões, queima de lixo e de ervas daninhas. O fogo destrói as matas e os animais, retira os nutrientes do solo e prejudica a qualidade do ar. Viram aí o quanto é importante a gente evitar o desmatamento e as queimadas? É uma série de prejuízos que nós podemos ter na natureza e para a nossa vida também, né? Quando isso acontece, quando acontecem as queimadas, os desmatamentos, então nós precisamos evitar e aconselhar as pessoas a não fazer o mesmo, não é isso? Então, combinado? Então, agora nós terminamos essa aula de hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais!